A passagem de hoje é de Gênesis capítulo 28, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. A vida que enfrentamos, é dita ser uma série contínua de inúmeras escolhas. Decisões, grandes e pequenas, se reúnem para formar a minha vida, a nossa existência. Mas o importante é que todos nós devemos assumir a responsabilidade pelos resultados de acordo com essas escolhas. É por isso que a escolha que fazemos é algo a ser considerado com cuidado, e às vezes, é difícil. Mas na vida de fé, também há muitas opções. Hoje mesmo, por exemplo, vocês não hesitaram entre vir ao culto de madrugada, mesmo com o calor e o sono ruim, ou descansar só por hoje? Sim, parece que sou só eu. Existem inúmeras opções. Se vou participar do culto ou fazer outra coisa, se vou confiar em Deus ou em mim mesmo, se vou obedecer à palavra ou reagir de acordo com minhas emoções. Vamos nos aprofundar um pouco mais na vida? Se vou perdoar os outros ou odiá-los, se serei honesto ou farei concessões moderadas, se confiarei em Deus ou em mim mesmo, onde devo usar meu tempo. Há realmente muitas opções em um único dia, e há resultados contrastantes que se seguem. Na mensagem de hoje, duas situações contrastantes se desenrolam. Jacó e Esaú mostram escolhas e atitudes diferentes. Como sabemos, Jacó e Esaú nasceram dos mesmos pais, foram criados pelos mesmos pais e eram até mesmo gêmeos, mas suas vidas são muito diferentes. E podemos ver através da palavra que suas aparências, atitudes e escolhas foram continuamente diferentes. Isaque chamou Jacó, e ele lhe dá uma bênção, e então faz um pedido. Ele diz: Não tome esposa dentre as filhas de Canaã. E continua. Vamos ler o versículo 2 juntos novamente. Parta agora para Padã-Arã, para a casa de Betuel, pai de sua mãe. Tome como esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Em seguida, ele informa em detalhes onde ir, quem encontrar e com quem se casar. Ele faz esse pedido, e então, ele o abençoa, listando as bênçãos que ele poderá receber se o fizer. Vamos ler o versículo 3 juntos. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, o faça próspero e o multiplique, para que você se torne uma comunidade de povos. Ele começa falando da origem desta bênção, dizendo que o Deus Todo-Poderoso dará a bênção. O Todo-Poderoso deste Deus Todo-Poderoso fala do poder absoluto de Deus, da autoridade absoluta. É para lembrar Jacó, que agora deve partir para uma longa jornada, do poder absoluto de Deus. Significa: creia em Deus, confie somente em Deus, e parta para essa longa jornada. Esse Deus Todo-Poderoso dá a bênção. Ele diz que o fará frutificar e multiplicar e se tornar uma comunidade de povos. Podemos ver que tudo relacionado à procriação humana não acontece por nenhum plano ou capacidade humana,
mas pelo plano do Deus Todo-Poderoso, sob sua soberania absoluta. Esta frutificação e multiplicação é a maior bênção daquela época, porque a própria vida pertence a Deus. Deus a dá. Também falamos da bênção da fertilidade. Ter muitos filhos significa que a família se torna forte. E significa que o sustento é garantido. Mas não para por aí. Ele diz que também dará a terra. Quando este Deus Todo-Poderoso dá a bênção, ele diz: a você e a sua descendência com você. E podemos ver que a bênção também é transmitida. Quão gratos devemos ser por isso? Significa que esta bênção pode ser recebida como herança. Não devemos pensar nesta terra em termos de imóveis. Esta terra é o lugar onde o reino de Deus será estabelecido. Significa o espaço do governo de Deus, o lugar onde o cumprimento da aliança acontece. A palavra diz que o Deus Todo-Poderoso dá essa terra como uma bênção. Seria uma bênção verdadeiramente grande. Deus diz que dará esta bênção da vida, esta bênção da terra. Mas o importante é: o que Jacó deve fazer para receber esta bênção? Ele deve se levantar e partir para Padã-Arã. Em obediência à vontade de Isaque, ele teve que deixar seus pais e sua terra natal. Seria esta uma escolha fácil? Acho que não. Ele tem que deixar tudo para trás. Mas o que Jacó faz? Ele parte por esse caminho. Ele parte por um casamento separado. Havia muitas opções. Jacó também tinha muitas opções, mas ele escolheu a opção da obediência, de partir. Este casamento separado é o caminho para se tornar o povo da aliança, guardando a promessa com Deus, e o caminho para receber a graça de Deus, obedecendo ao seu mandamento. Isaque não estava simplesmente dizendo ao filho: encontre uma boa mulher, case-se feliz e viva bem. Ele estava dizendo: mantenha a linhagem da fé. Realize a transmissão da fé. Isto não é simplesmente uma questão de casamento, mas a palavra para formar o canal através do qual a aliança de Deus será cumprida. O canal dessa bênção. É por isso que Jacó partiu sem hesitação. Era uma terra estranha, uma jornada longa e distante, um futuro incerto, mas ele obedece e avança. Ele dá um passo seguindo o caminho da palavra. Ele seguiu este caminho de fé de acordo com a aliança. Mas havia alguém que observava isso. Esaú. Esaú, que sempre quis ser reconhecido, deve ter sido sempre um objeto de comparação. Ele observa a situação de um lado para o outro. Até que ponto sua raiva chegou? Neste estado em que sua raiva chegou ao ponto de querer matar, não teria ele sentido: ah, Jacó é verdadeiramente muito mais amado do que eu. Ele perdeu tanto o direito de primogenitura quanto a bênção. Vendo Jacó receber a bênção de seus pais e partir, que pensamentos Esaú teria tido? Ele medita nas palavras de seu pai, abençoando Jacó e dizendo-lhe: não se case com uma mulher cananeia, mas vá para Padã-Arã. E olhando para trás, parece que não se encaixa com ele. Ele descobriu que seu pai Isaque não gostava das mulheres cananeias. Então ele observa atentamente suas próprias esposas, que são da descendência dos hititas de Canaã. A mensagem de hoje diz que elas não agradavam a seu pai. As mulheres que eram esposas de Esaú e noras de Isaque provavelmente passaram por um severo conflito de fé. Não agradar não se refere apenas a sentimentos, mas significa as mulheres que cometeram desobediência. Então Esaú escolhe um casamento tardio. Vejamos o versículo 9 juntos. Por isso Esaú foi até Ismael e casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Esta Maalate é sua prima, e ela não é uma mulher cananeia. Então Esaú faz uma escolha muito estratégica e se casa, como que para mostrar ao seu pai. Externamente pode-se dizer que ele escolheu um casamento que deveria agradar seus pais. Foi esse tipo de casamento, mas havia um problema nisso. Ele estava apenas imitando a vontade de seus pais.
A escolha foi feita por necessidade. Ele apenas fez a aparência. Foi uma ação iniciada porque ele queria ser reconhecido. Mas, amados, o que Esaú não sabia era que a aliança de Deus não se transmite apenas pela linhagem, mas na fé e obediência separadas. Ele mostra uma atitude de tentar resolver as coisas apenas com o pensamento humano, com coisas externas. No final, ele fez a escolha errada. Através da mensagem de hoje, vemos Jacó, que tenta formar uma família de fé de acordo com a vontade de seus pais, e Esaú, que pensando que esta é sua chance agora que Jacó partiu, reage com métodos humanos, de uma maneira humana. Ele podia imitar a aparência, mas não podia imitar o coração. Esaú apenas seguiu a forma da fé. Ele perdeu a essência, o centro. Olhando para esses dois, começo a pensar em como é a minha própria vida. O caminho de Jacó, o caminho de um casamento separado, o caminho de Esaú, o caminho de um casamento misto. Podemos seguir por qualquer um dos caminhos. Para onde você irá? É o caminho da obediência? Ou é um caminho que tem apenas a aparência de obediência? Podemos fingir que temos fé. Podemos fingir que sabemos muito da palavra. Podemos fingir que somos piedosos. Mas o importante é que Deus vê o coração. Deus vê a fé verdadeira que não vem da aparência exterior, mas do coração. Jacó também é uma pessoa muito fraca. Como sabemos, ele engana as pessoas, foge e não é perfeito. Mas ele era uma pessoa obediente à palavra de Deus. É por isso que Deus abençoa este Jacó, continua a aliança através dessa obediência e o estabelece como um antepassado de Israel. Deus vê o coração e age através da fé verdadeira que vem desse coração. Espero que possamos caminhar juntos nesse caminho da verdadeira obediência. E assim, eu os abençoo para que hoje seja uma caminhada abençoada, enquanto vocês silenciosamente, mesmo que seja um pouco difícil, obedecem a essa fé e se agarram a essa escolha.